Meus amigos, sejam bem-vindos. Nós estamos a gravar isto minutos a seguir ao Mourinho ter sido despedido, não é? Portanto, vão ter aqui uma live reaction. Disseste ao Mourinho ou ao Mourinho? Mourinho. Ok. Mourinho acho que ainda não. Ok. Mas já vamos fazer aí um preferias. Já vamos fazer aí um preferias para a frente. Não acredito que o Mourinho seja despedido, mas acredito que possa ser contratado. Quem sabe? Vamos abordar isso tudo. Daqui a meia hora não faço ideia. Daqui a meia hora, exatamente. O nosso Renato vai estar ali a ver quem são os nomes que se estão a falar. Ele já disse alguns que eu não gostei, portanto vamos ver se isso muda até lá. Bem, meus senhores, sejam bem-vindos. Cunha, bem-vindo aqui. Estás forte? Em casa. Tu vais fazer uma coisa na quarta-feira que eu invejo bastante e, portanto, espero que... Não vou dizer, não podemos dizer ainda. Ok. Já chegaste lá. Tu disseste isso e eu. Quarta-feira, o que é que eu vou fazer? Também estava a pensar. Quarta. Normalmente é o contrário. Normalmente eu é que não sei o que é que vai acontecer. Podemos fazer aqui um... No final eu digo o que é que o Cunha vai fazer. Sim. O que é que o Cunha vai fazer que eu tenho grande inveja. Portanto, sejam bem-vindos aqui a um ataque rápido. Um ataque rápido que chega na melhor primeira volta de sempre do Porto. Nós estávamos a ver, não é a melhor primeira volta de sempre a nível de aproveitamento, porque o Benfica faz uma de 100%. 72-73. Mas as vitórias eram a 2 pontos, não é? Exatamente. O Porto faz uma de 98%, 99%, talvez, não sei. Pois, Teria que fazer agora a conta, só perdeu 2 pontos. Mas é a melhor primeira volta de sempre do Porto, isso não há dúvida nenhuma. E a pergunta agora põe-se, não é, Luís? Falámos aqui que o Benfica estava arredado do título quando estava a 10 pontos, ou pelo menos... muito dificilmente vai conseguir reentrar na discussão. O Sporting agora ficou a 7 e o Benfica a 10. Estamos destinados a ter uma luta pelo segundo lugar. Eu acho que as coisas começam a perfilar-se para isso. Claro que ainda continua a ser, ainda assim, um bocadinho cedo para... Não vamos já acabar o assunto do título. É isso, não, mas temos que arranjar assunto aqui para o ataque rápido. Até é mau para nós, não é? É isso. Mas mais 3 ou 4 semanas neste registro e se calhar sim. Acho que já... por muita competência do Futebol Clube do Porto, acho que numa época em que efetivamente podemos apontar falhas aos dois da segunda circular, mas parece-me que o mérito do Porto é muito maior do que o de mérito dos outros, sobretudo do que o do mérito do Sporting. Tem mais pontos, não, agora empatou, mas tinha mais pontos à jornada passada do que nos 2 anos que foi campeão. Precisamente. E na semana passada já falámos aqui sobre o que prejudicou o Benfica, aqueles 3 empates em casa, jogos teoricamente muito acessíveis, e aqui o Sporting acaba por... Quem vendo aquele jogo, enfim, claro que o Sporting tinha de o ganhar, mas não é de um nível de um empate em casa com o Casa Pia ou um empate em casa com o Santa Clara, como aconteceu com o Benfica, porque de facto o Gil Vicente joga muita bola. Aliás, o Benfica até, uma das equipas que criou mais dificuldades ao Benfica e que o Benfica ganhou foi precisamente o Gil Vicente. Portanto, até começando por aí, é um Gil Vicente que tem muito mérito na forma como consegue condicionar estes adversários, impor o seu jogo, faz uma segunda parte muito boa, quer contra 10, quer contra 11. Luís Esteves é de facto um jogador muito... Custo zero. Muito refinado, como é que é possível. Muito bom trabalho de prospeção, muito bom trabalho de César Peixoto, numa altura em que em Barcelos se podia andar a chorar a saída de Pablo, a equipa está-se a reinventar, está a encontrar novas soluções. Efetivamente falta alguém que marque com maior efetividade, e o Gil Vicente até tem ali momentos em que se calhar com o Pablo lá dentro podia ter dado até para marcar, mas é um jogo em que o Sporting também em condições normais teria de o ganhar e não esteve muito longe de acontecer, mas são 2 pontos que deixam o Sporting numa situação muito delicada. O Sporting vai para este jogo, Cunha, com 10 jogadores em falta, não é? Porque depois ainda se junta ao Mangas, há a lista extensa de lesões e Taça das Nações Africanas. Mas ainda assim é um jogo pobre, porque estas 10 baixas no jogo anterior contra o Rio Ave que o Sporting goleou eram as mesmas, com a exceção do Mangas. Portanto, o Sporting mostrou que conseguia, e eram as mesmas para Guimarães, e o Sporting também goleou. Portanto, o Sporting mostrou que tinha soluções. Portanto, é um jogo mal conseguido. Há ali uma série de situações de equívocos. O Inácio, tem algumas abordagens que não correram bem, nomeadamente essa da expulsão. Eu vi o jogo com muita atenção, porque me pareceu logo à partida que o Sporting ia ter dificuldades, porque o Gil Vicente, de facto, é uma boa equipa. Joga muito bom futebol. A ideia de jogo do César Peixoto é muito atraente. O Luís Esteves encanta-me. Acho que é um jogador de grande qualidade.
podemos colocá-lo se calhar na prateleira nível Sporting de Braga, Vitória, Sport Clube de Guimarães. Acho que pode perfeitamente encaixar numa dessas equipas. O gol do Gil Vicente nasce muito dessa ousadia, criatividade do Luís Esteves. Ele foge muito bem de pé direito para o meio e o cruzamento de pé esquerdo é perfeito. E o Carlos Eduardo, que não tinha feito nenhum remate até agora no campeonato, marca de cabeça. Ele não tinha feito nenhum remate. Nenhum remate em todo o campeonato. Mas é dele aquela oportunidade antes, não é? Aquele cabeceamento que o Rui Silva defende. Portanto, não tinha nenhum remate até este jogo. Até este jogo, é dele, é? Ele tem cerca de, acho que é à volta de 38 minutos, o Renato depois pode confirmar-me. Porque ele era o terceiro. Na primeira liga, estava atrás do Pablo e do Gustavo Varela. Portanto, o Gil Vicente tem uma excelente equipa. Eu olho muito também para o mérito das outras equipas. Quarta melhor defesa. O Gil Vicente é uma das boas equipas deste campeonato. É a equipa sensação da primeira liga. O Sporting tem feito um bom campeonato. Aliás, se o resultado em Alvalade tivesse sido ao contrário, e podia ter sido, o Porto ganhou bem, mas foi daqueles jogos, foi um grande jogo de futebol, perfeitamente do Sporting Porto. Dava para qualquer lado, podia ter acontecido. Acho que os 3 resultados ali eram perfeitamente aceitáveis. Mas o Porto, e agora está na hora de falar também abertamente sobre este Porto, o Porto tem sido extraordinário esta temporada. Porque quando fazemos a análise sobre este Porto, temos, acho eu, que é interessante perceber de onde é que o Porto partiu. 5 meses. O Porto estava no buraco, estava no fundo do poço. Há 5 meses não havia luz. Estava no fundo do poço. A equipa tem algumas limitações em ataque organizado, é verdade, mas é uma equipa que tem características muito, muito interessantes para quem está a competir a este nível. E eu ontem mesmo estava a ver o jogo também com atenção. Esta semana, por acaso, vi futebol com os 3 grandes, vi os 3 jogos. Foste convocado para o ataque rápido. Exato. Não, vocês avisaram-me e eu este ano fiz o trabalho de casa. Esta semana fiz o trabalho de casa. Mesmo naqueles últimos 20 minutos em que o Santa Clara começa a obrigar o Porto a baixar o bloco, obrigaram então o Porto a optar por baixar o bloco. Eu estava a ver o jogo e estava a sentir que o Porto não ia sofrer nenhum gol. São muito sólidos. É uma diferença gigantesca. Os dois centrais são muito bons. Eu sei que o Luís não é muito fã do Bednarek, ou pelo menos não é tão fã como é do Kivior. Gostas mais do Kivior, não é? Eu gosto mais do Kivior. O Kivior tem mais. Acho que o Kivior ontem fez mais faltas do que no campeonato inteiro. Não, foi igual. O Bednarek tinha 5 faltas até agora e ontem fez 5. Exatamente. O Kivior. Chegou aos Açores com 5 faltas e saiu de lá com 10. Mas o Bednarek é um defesa central muito sólido. Para este tipo de jogo, então, é perfeito. Bloco baixo, de frente para a bola, é imbatível. E a entrada do Alan Varela, que faz ali muitas vezes até o bloco de 5, não é? Eu vou dizer uma coisa. Por acaso mandaste-me essas notas, mas eu acho que o Alan Varela entrou muito mal no jogo. Ele tem 2 perdas de bola que provocam eu mandei transições. No sentido do Porto ir muitas vezes a um bloco de 5 de defesas, não é? E a ideia foi essa, mas o Alan Varela mais uma vez entrou mal no jogo. Nesta altura, parece-me que o Pablo Rosário é uma opção muito mais interessante para o futebol que o Varela quer impor à equipa, para aquela posição 6. E cada vez faz mais sentido a contratação do Tiago Silva, precisamente a pensar em libertar Pablo Rosário daquela... Para deixá-lo... Para ele deixar de ser o terceiro central, porque já se exatamente. percebeu que Parpitos ainda não é alguém com quem Farioli conta muito, e o jogo contra o Vitória foi exemplificativo de que é um jogador que ainda está verde, por isso... Mas deixa-me só voltar atrás, depois já voltamos ao jogo de Santa Clara. 5 meses. Portanto, o Porto em julho sai do Mundial de Clubes, absolutamente de rastos. Há todo um despedimento de um treinador de uma forma até um bocadinho abrupta. E de repente, 5 meses depois, o Porto faz a melhor primeira volta de sempre. Isto, obviamente, a culpa não é a culpa do ano passado, não é virgem, não é única de alguém. E o mérito também não será único de alguém, mas alguém tem que ter uma responsabilidade grande. E eu diria que alguém que contrata um treinador, ok, falhou com Anselmi, acertou com Farioli, está a 50%, digamos assim. Mas depois vai ao mercado e não há uma má contratação do Porto. Sim, este ano. Aliás, vocês falaram sobre isto há uma semana ou há 2 aqui no ataque. Estava a ouvir. Correu bem. Descobrimos uma há dia. O Pedro Lima, não é? O Pedro Lima há dias. E o Pedro Lima, ele veio em janeiro ou veio em verão? Eu achava que ele já cá estava há 1 ano e meio. Pois, eu já nem me lembrava. Eu acho que ele treinava com a equipa A, mas B, nem sequer olho para ele muito como jogador. Tem 2 ou 3 jogos sim. da equipa B, se não estou em erro. Aliás, ele quando veio para cá é anunciado como reforço da equipa B. Depois acaba por ser chamado aos treinos, mas nunca se estreou. Portanto, ok, pronto, uma contratação. Mas desculpa, ias completar com não, ia alguma... dizer como é que, ou seja, quem é que tem o mérito, não é? Quem é que darias a maior percentagem de mérito? Ao Farioli que montou esta equipa ou ao Vilas Boas que deu estas armas a Farioli? O mesmo presidente que escolheu o Anselmi escolheu o Francesco Farioli.
E na altura em que ele escolhe o Martin Anselmi, eu não o conhecia, confesso. Não sei se vocês já tinham ouvido falar sobre ele. E aquilo que nos é vendido, entre aspas, a quem está a observar o fenómeno futebol cá em Portugal, é que é um romântico, um seguidor de Bielsa, um treinador que vem a revolucionar o futebol do Porto. Só que o que nós vimos durante 5 meses foi paupérrimo. Eu falei sobre isso no tema do dia, aliás não, nas declarações que dei aos nossos colegas do Golo sobre o Anselmi. Foi uma passagem anedótica. O plantel era limitado, sim, mas a ideia de jogo absolutamente inflexível que ele tentou aplicar no Porto era um fato completamente desconchavado para aquilo que ele tinha. Não tinha jogadores para jogar em 3-4-2-1. Acho que o Rodrigo Moura era o único que beneficiava desse sistema. O resto era muito, muito mau. O André Vilas-Boas percebeu isso, obviamente, aquilo estava tão mau que não havia dúvidas nenhumas, e a forma como ele chegou ao Francesco Farioli, um treinador que vinha de uma época boa no Ajax, mas com um final também dramático. Levantou novamente dúvidas, mas era um homem europeu, que conhece melhor o futebol europeu, o futebol português também, e parece-me que é a peça que explica tudo isto que depois tinha acontecido Farioli à volta. Escolher bem o treinador principal é meio caminho andado para as coisas correrem bem. Depois, claro, parece-me que a partir da definição do nome do treinador, o plantel já cresce a partir dessas ideias. E a ideia de jogo do Farioli é uma ideia simples. Só que todos os jogadores contratados foram contratados para esta forma de jogar futebol. Todos bastante físicos, bastante competitivos, bastante intensos, agressivos. E, portanto, nós podemos gostar mais ou menos do estilo de jogo do Porto. Mas que estes jogadores foram contratados para esta ideia e fazem todo sentido quando os vemos em campo, fazem. Acho que essa é a grande mais-valia. Ou seja, não há aqui um desfazamento entre as ideias do treinador e o plantel que tenha à disposição. Que acontecia há 5 meses. É perfeitamente compatível. O Farioli tem os jogadores que quer para jogar o futebol que pretende. Aliás, olhamos para o mercado, olhamos para o 11 normalmente de Farioli, 80%, 70% são tudo jogadores que ele trouxe, não é? Físicos. O Alberto não, entretanto, perdeu o lugar, ou terá perdido, terá andar ali numa dança com o Martim Fernandes, mas o resto, temos os dois centrais, temos o Borja, temos o Pablo Rosário e o Froltz. Era o Froltz. O Gabriel Veiga já cá estava, mas acaba por ser. Não, ou seja, mas trouxe, é um plantel à sua imagem e em 5 meses foi parecia um bocadinho utópico, não é? Dizer que em 5 meses o Porto ia ou seja, com as dificuldades que tantas vezes falámos aqui, até financeiras, conseguia refazer todo este plantel, não é? Eu em relação aos treinadores, já vou dizendo isto há algum tempo, vocês provavelmente já me ouviram a dizer, que é, eu continuo espantado com o pouco que se paga por um treinador, quando queres contratar um treinador para um novo projeto, por comparação com o que se paga por jogadores. É verdade. Porque de facto um treinador, e nós quando falamos, ainda é o Amorim, o treinador que foi mais caro, custou 15 milhões na altura quando foi para o United. Diria que sim. Não sei se entretanto alguém custou mais que isso, mas anda nesta casa. Mundo, não é? No mundo, estou a dizer no mundo. 10, 15, possível, 20 possível. milhões no máximo. E um treinador é um toque de medidas tão essencial, capaz de valorizar tanto um número considerável de jogadores, que eu sinceramente acho que não entendo bem esta lógica de mercado de este desfazamento entre o valor do treinador e o valor do Havia uma altura, e o José Mourinho era um dos que defendia isso, defendia que não podia haver um jogador que ganhasse mais que o treinador, porque depois o respeito que tu tens por uma pessoa que ganha muito menos que tu, e está-te a dar ordens, e vemos, há casos de grandes clubes do mundo onde são os jogadores que muitas vezes até minam o trabalho do treinador, não é? Claro, sim, minam, exato, condicionam. Portanto, concordo totalmente com a ideia de que Farioli é a grande peça. Acho que tivemos sempre muitas cautelas em criticar a época passada do Porto, por haver uma compreensão, por ser a primeira época de um presidente. Eu, por acaso, num contexto muito difícil, não sim, é? Não quando penso na questão presidencial, lembro-me agora nesta fase das eleições do Benfica, em que se falava alguém
criticava Rui Costa dizia nós quando assumimos o papel não estávamos preparados, agora estamos preparados. Noronha Lopes dizia eu estou preparado, a minha equipa está preparada no primeiro dia para ser. Eu acho que ninguém está preparado para assumir um cargo de presidente de um clube, a menos que tu já venhas de ser presidente noutro clube, e vamos imaginar, sei lá, António Salvador, que já é presidente há 20 anos do Braga, amanhã ia para um clube, ia para o Vitória, ia para um grande, e aí se calhar estaria mais preparado do que os outros. Mas se tu vais para presidente pela primeira vez de um clube de futebol, nunca estás preparado no primeiro dia. E, portanto, André Vilas Boas não esteve preparado no primeiro dia, tomou uma série de opções que não correram bem, que também o fizeram amadurecer, mas que também em abono, em sua defesa, por outro lado, ele queria Farioli na altura em que Farioli não estava acessível e depois acabou por trazer Anselmi. Portanto, não acertou sempre, mas também não parece justo fazer uma comparação deste Porto somente com o Porto de há 5 meses. Acho que também é justo fazer uma comparação deste Porto com o Porto de há 2, de há 3, de há 5, de há 10, de há 20. Ou seja, o ano passado foi a exceção. O Porto não é o que foi o ano passado. O Porto é isto. O Porto é uma equipa, ok, não é isto de fazer praticamente 100% de aproveitamento de pontos, mas é isto de estar lá em cima, de lutar pelo título, de andar a defender, se calhar de não jogar tanto como os outros ou não fazer tantas capas como os outros, mas de ser uma equipa mais vencedora do que os outros. Nós, pelo menos, na nossa vida, me habituei a isto, não é? O Porto naturalmente é uma equipa que ganha mais do que os outros no século XXI. Portanto, é normal olhar-se para o ano passado, mas não me parece também que seja muito lógico fazer um termo de comparação, porque não é esse o Porto que qualquer adepto, que qualquer dirigente, que qualquer jogador até estava habituado a ver. Portanto, há muito mérito de Farioli, sem qualquer dúvida, e eu acho que o que sobra neste Porto não é tanto os jogos ganhos em casa. O que sobra neste Porto são estes jogos. Este jogo, o jogo de ontem, era um jogo que o Porto não tinha, honestamente, a ver a primeira parte, não via ali grandes indícios, o Porto vai conseguir ganhar isto. O Porto só criou em jogadas individuais do William Gomes. Exato, aquela arrancada do William Gomes já perto da final. As estatísticas do Playmaker são muito interessantes sobre este jogo, porque nem sempre os números explicam tudo, mas desta vez o Playmaker consegue explicar muito bem tudo aquilo que se passou neste jogo nos Açores. E eu acho que, não sei se sentiste isso, Luís, no final, a forma como a equipa celebrou a vitória, eu acho que o Porto sentiu muito que esta vitória foi... Sim, claro, muito difícil, porque... O Sporting já tinha tido dificuldades nos Açores? Tem-se sempre, mesmo o Porto também já passou por várias dificuldades nos Açores, porque é um clima diferente, o terreno é claramente diferente. Mole, não é? É mole. É mole, aquela alcatifa o Sporting jogou que está sempre a levantar. Batida, fisicamente é mais exigente para os músculos. Neste jogo nem tanto, mas o jogo do Sporting, o jogo da taça, o campo acaba... Não, o do campeonato. O do campeonato foi... É esse? Qual é que acaba? Não, mas o da taça também com o prolongamento, não é? São os dois. O do campeonato é tão mau que o árbitro até se equivocou no canto. Sim. Aquele tufo de relva. Mas de facto é um campo sui generis e que é difícil de jogar. E atenção, eu acho que o Santa Clara também é uma equipa... Está em crescimento. Depois é uma equipa chata. Uma equipa chata pré-eliminatórias da Europa. No bom sentido do adjetivo. É uma equipa difícil de bater. Eu honestamente esperava que o Vasco Matos está na terceira temporada no Santa Clara, consegue a subida da divisão, faz uma grande época de estreia. Estou à espera de um Santa Clara a jogar mais futebol do que joga. Tem perdido sempre alguns jogadores importantes. Também é isso, é verdade. Todos os anos perde. Há muito aquela coisa daquela rigidez defensiva, aquela condicionar só o adversário, mas sinto sempre que há pouco futebol, espero sempre um bocado mais. Mas a segunda parte do Porto, que tem um gol que é um brinde total, o Porto agarrou-se a ele. Eu acredito que o Porto ia carregar na segunda parte, como não carregou na primeira. Mas com aquele brinde, o Porto também percebeu que expor-se naquele jogo ia ser bastante arriscado e fez o jogo que tinha que fazer. Sentiram a falta na primeira parte do Rodrigo Mora? Ligar um bocadinho mais o jogo? Ou... Eu senti um bocadinho. Faltava ali um bocadinho de ligação entre aquela zona mais povoada e o ataque. Mas eu consigo perceber porque é que o Farioli não o coloca eu também. Precisamente pelo que estávamos aqui a dizer. Sim, fisicamente é um jogo muito desgastante
para ele, não é? O terreno, mais o adversário. De requinte. Sim, portanto eu entendo que não fosse o jogo perfeito, não era o campo perfeito, o palco perfeito para Rodrigo Mora. Portanto eu percebi essa decisão do Farioli. No final do jogo, por mais que o Santa Clara tentasse, colocasse bola, sente-se sempre uma solidez do Porto. Essa solidez não tem a ver só com ter 4 golos sofridos até agora. Tem sobretudo a ver com as pouquíssimas oportunidades que permite ao adversário, e uma vez mais isso. O Futebol Clube do Porto, em bolas bombeadas, é uma equipa não permite, não há cá, por exemplo, o Sporting já sofre um bocadinho, vimos isso contra o Braga, já sofre um bocadinho com isso, mas o Porto não, o Porto está muito confortável. Sabes que nisso, o facto de teres um jogador batido, experiente, que sabe jogar baixo, e aí é que tens a questão do Bednarek, e acho que o Bednarek é muito olhado para isso. Como isso. O Pepe era brutal a fazer isto. Se o Porto jogava baixo, era dificílimo furar a barreira defensiva do Porto. Mesmo o Benfica, quando joga baixo com o Otamendi, é um jogador que está muito confortável nisto. E normalmente os jogadores mais experientes que depois, se jogam subidos, ficam mais expostos. O Coates, por exemplo, era muito forte nisso também. O Coates era fortíssimo. Portanto, acho que nesse aspecto o Porto também fica muito confortável com este sistema. Olha, e sentem que o William Gomes está a começar nos últimos jogos, está a começar a ganhar. Há uma rotatividade muito grande naquele tridente Borja, PP, William Gomes. Às vezes o Mora também descai para lá, ainda que esteja a jogar mais no lugar do Gabriel Veiga. Mas sentem que o William Gomes está cada vez mais a cimentar-se como o extremo e depois os outros dois vão rodando? Ou... Não me parece, sinceramente. Eu reconheço-lhe uma capacidade de desbloquear linhas que não vejo no PP e no Borja. Não percebo porque é que não metes o Caramon nessa equação, mas ok. Olha, outra contratação falhada. É verdade. É engraçada a forma como... curiosa a forma como o Farioli faz a gestão de algumas peças. A forma como ele vai alternando entre o Rodrigo Mora e o Gabriel Veiga, a forma como ele vai alternando as duas posições de extremos entre 3 jogadores, a forma como ele vai gerir também muito bem o Alberto e o Martim Fernandes. Portanto, percebe-se perfeitamente que é quase ao minuto. E depois, obviamente, acredito que, olhando também para o adversário, vá tentando escolher o jogador com características mais certas para jogar, neste caso nos Açores. O Borja Sainz é um jogador muito mais vertical, é mais avançado do que extremo, aparece muito bem nas zonas de finalização, é um rematador. O PP, quando está bem, como ontem, fez um bom jogo, em minha opinião, quando está vivo, quando está feliz, é um jogador muito competitivo na esquerda e na direita. O Borja Sainz mais a partir da esquerda e o William mais a partir da direita. Ou seja, parece-me que o PP, dos 3, é aquele que joga mais vezes. E depois ele vai alternando entre o Borja Sainz e o William Gomes. Conforme o adversário, não é? Exatamente. E depois, já num plano de rotação final, pode colocar lá um quarto extremo, o Caramon não, mas eventualmente o Ángel Alarcón ontem optou pelo Denis Goul e eu acho que fez mal. Fez mal porque agora, a posteriori, o Denis Goul é claramente um ponta de lança, ainda com muitas limitações no seu jogo, apesar de ter evoluído do ano passado para este ano, e ontem também entrou muito mal. Aliás, ontem o Olav Varela entrou mal, o Denis Goul também entrou mal, o Alberto Costa entrou bem no jogo. Mas por lesão do Francisco Moura. Portanto, mas eu acho que o Denis Goul entra, não é propriamente a pensar em ter bola e em atacar, não é? Em proteger o lado direito. É porque é proteger, estar lá nas bolas paradas. E parece-me que é esse o conceito. Mas depois, há 2 ou 3 momentos em que um jogador experiente, sabedor, conhecedor do jogo, que é um jogador rato, como nós costumamos dizer, rato, com o Porto a ganhar 1-0 e com aquela estratégia clara de bloco baixo e depois tentar ganhar tempo no processo ofensivo, o Denis Goul quis sempre definir muito depressa e perdeu também 2 ou 3 bolas no lado direito que provocaram sempre saídas do Sim. Paulo Vítor, que é um lateral esquerdo muito interessante. Atenção. Enfim, ali se calhar era recomendável colocar um jogador mais rato, mais pausado, um Eustáquio talvez, apesar de não ser um médio direito, mas podia ter empurrado o Frollo para a direita. O Frollo, que eu acho também não fez um bom jogo. Eu gostei dele no arranque, ele estava com alguma capacidade de aparecer, mas foi-se tecnicamente é um bocadinho trapalhão. E com o relevado daquela forma, ontem também nota-se ainda mais. Não é um jogo fácil para se jogar bonito ali, não é? Não, é isso. Mas depois, aqueles jogadores que de facto tratam muito bem a bola como o PP, mesmo naquele relevado, conseguem dar mais qualquer coisa. O Pablo Rosário é um jogador que faz o passe e a bola sai sempre redondinha. O Frollo não, parece que a bola vai sempre assim a saltitar.
tem um pulmão incrível, é uma grande contratação, mas falta-lhe esse requinte. Mas olha que eu acho que ontem, os últimos 20 minutos, meia hora do Froholt, não sei se te lembras, há uns tempos falámos aqui, eu achei que é um jogador que muitas vezes é aquele jogador que corre muito, mas não corre bem. E eu acho que ele está muito melhor nesse capítulo. Já não é aquele jogador que vai a todas de uma forma desenfreada. E depois profissional médio. Ele posicionalmente já se resguarda mais. Época era aquele círculo que ele era. Ele provavelmente no GPS deve ter menos quilómetros agora. Mas eu acho que é um jogador. São melhores quilómetros, está a ficar um jogador mais inteligente. E é um achado, atenção. Agora, tecnicamente falta ali qualquer coisa. Anos, não é? Um miúdo. Eu estava agora aqui a pensar, o Santa Clara joga com o Sporting e Porto em casa, perde com o Sporting no canto e perde com o Porto, em que o guarda-redes dá a bola ao Samu. Portanto, deve ficar um amargo de boca. Quer dizer, não estou a dizer que eles não iam perder o jogo na mesma com o Porto. Mas o Luís tocou aqui num ponto interessante sobre o Santa Clara, porque o Santa Clara tem qualidade para jogar um futebol diferente. E provou ontem mais uma vez, quando quis mais qualquer coisa, mesmo aquele miúdo, o José Tavares, que eu não conhecia. Também não. Muito interessante. O Adriano Firmino. Tem o Brenner Lucas também, médio, entrou bem. O Adriano Firmino é um jogador que vem com já a terceira temporada faz no Santa Clara. Tinha feito antes 3 anos seguidos como no Cruzeiro como titular. Tem o MT também, bom jogador. O Gabriel Silva, na frente. O problema do Santa Clara é que sempre que um jogador aparece, sai muito rápido. É um problema transversal. Sim, é transversal, claro. O Santa Clara está a pagar um bocadinho o mau arranque que fez. Faz um arranque muito complicado, provavelmente também porque começou a época muito cedo por causa das pré-eliminatórias. É um desafio extra, claro. E agora vemos um Santa Clara a melhorar. Muito bem. Queria só tocar aqui no Martim Fernandes, que parece-me que está, seja à esquerda, seja à direita. Tem jogado quase sempre agora a titular nos últimos tempos. Começa à direita, vai depois para a esquerda. Era uma grande promessa, uma grande promessa do Futebol Clube do Porto, da geração dele, e parece-me que Farioli está a confiar muito nele, muito mais do que em Moura. Ou seja, se ele tiver os três, provavelmente o Martim Fernandes vai jogar sempre e depois os outros dois vão alternar. O Martim, tecnicamente, é o melhor dos 3 laterais. Portanto, estou a escolher o Zaido, estou a pôr o Francisco Moura, o Alberto e o Martim. E acho que o Porto também está a escolher o Zaido. Mesmo com o Zaido é melhor tecnicamente. Agora, é um jogador que aparece com o Sérgio Conceição contra o Sporting, não sei se recordam, o Porto Sporting, que ele é lançado e faz um excelente jogo. Sim. Foi na penúltima jornada. Mas o ano passado acabou por ser arrastado naquela avalanche de... Jogava muitas vezes a central. Teve muitos problemas físicos, muitas paragens, nunca se conseguiu de facto solidificar. E o Alberto dá uma capacidade física àquele flanco que o Martim não consegue dar. Lá está. É mais uma boa dor de cabeça para o treinador italiano. Igor, mas só para acabar aqui a parte do Porto, pelo menos em relação aos meus apontamentos. Eu também diria, só para concluir isso, que acho que o Martim Fernandes é o lateral que tem maior potencial no Porto. Tem 19 anos. Não consigo dizer que é um jogador que esteja já à frente dos outros para ser titular. É muito mas olha que ele nos últimos, o Renato pode-me ajudar, mas 1, 2, 3, 4 jogos foi sempre titular. Foi. Não, e está a crescer nas opções, mas acho que o Francisco Moura é isto, o limite dele, ou seja, é um jogador fiável, é um jogador para ser titular do Porto, mas não é um jogador para grandes palcos. O Alberto Costa é um jogador mais vistoso, mais cavalgante, mas um bocadinho também disciplinado, um bocadinho irregular, e acho que o Martim Fernandes é, dos 3, o jogador que tem mais potencial. É isso. Para fechar o Porto, em relação àquilo do playmaker, e já agora para sublinhar o trabalho fantástico da nossa equipa de playmaker, o Vasco Sousa, o Sérgio Oliveira, há dados muito, muito, muito engraçados. Ontem, apesar daquele domínio que o Santa Clara fez sobre o Porto nos últimos 20 minutos, o Santa Clara acabou com o pior registro da época de expected goals, 0.29. Houve ali algumas ameaças interessantes, que o Matos a passar perto da barra. Goals contra. E foi a 10ª vez em 17 jogos em que o adversário do Porto acabou com expected goals abaixo de 1. Também é muito relevante. O Porto, curiosamente, fez 8 remates ontem apenas, igualou o seu pior registro no campeonato. Tinha feito 8 contra o Benfica também. E os 4 golos sofridos pelo Porto em 17 jogos. 4 golos sofridos em 17 jogos. São a 4ª melhor marca de sempre no Campeonato Nacional. Atrás de quê? Do Porto de 83, 84 e de 91, 92 com 2 golos sofridos. Que só sofre os 2 golos. E do Porto de 95, 96 com 3 golos sofridos. Depois aparece este Porto.
Os anos 80 e os anos 90. Portanto, E se pensar são dados 2 golos sofridos em muito 17 jogos. Que raio é Mas isto? isso era na altura em que ainda se podia atrasar a bola ao guarda-redes e ele agarrar. Não, havia muito menos golos nessa altura também. Havia Portanto, menos golos. Agora de Eu acho cabeça, que é- 83-84 José Maria Pedroto, 91-92 Carlos Alberto Silva, 95-96 Bobby Então- Robson. Acho que é isto. Acho que é António Oliveira já. Não, o Oliveira depois do Europeu. Portanto é Certo, sim, 96-97. sim, tens razão. Muito bem, ainda bem que vocês sabem essas coisas de cabeça. Muito Não, bem. e se pensares nos 4 golos sofridos, Um é autogol. um autogol no Sporting? do Alberto, há um que é já muito perto do fim. Há um do Moreirense que a bola também desvia no jogador do Porto. No Remate à Bednarek. esquerda. Exatamente, desvia no Bednarek. Há um muito perto do fim no Dragão, já está 4-0 e Pá, não me consigo recordar. Estrela. Não, o Estrela é um empate. Tens Famalicão. o Braga, Não, Famalicão Não, para a taça. tens um gol do Braga. Gol do Braga e Estrela. É o Estrela. O Estrela é o Cine empate. Cabral faz a assistência. É o É uma cabeçada. É o Marcos, uma Cabeceamento, cabeçada. Sim, sim, cabeceamento. sim. É o Braga, ok, o Braga. O gol do Braga não me estou a lembrar, por acaso. O gol O do Braga foi aquela cabeçada do Vítor Gomes. Gol Veio um do... cruzamento ok, do ok. lado esquerdo Pois foi, e ele pois só foi, mete a pois foi, já cabeça. Muito bem. Sporting, Moreirense, Braga e Estrela da Amadora. Muito bem. Olhem, isto é o fim da primeira volta. Já vamos dar um saltinho à Inglaterra, mas é o fim da primeira volta. Queria só aqui. Há quem vai dar um saltinho de Inglaterra. Talvez consiga lá, porque diz que o Nuno Espírito Santo também poderá ser despedido agora. É? Na Inglaterra Está está. a correr bem este ano. Que o Nuno Vitor Espírito Pereira, Santo pode ser o Ruben primeiro Amorim. treinador, e eu estava a ler isto hoje de manhã. O Nuno Espírito Santo poderá ser o primeiro treinador a ser despedido de 2 equipas da Premier League no mesmo ano. Nunca terá acontecido. Mas Jorge Mendes certamente terá já um bom projeto para ele. É que o Nuno Forest. Pode ser duas quarta-feira equipas. quarta-feira joga contra o É Nottingham. esse. Diz a Inglaterra que se perder esse jogo, Sim, e também se perder esse jogo, provavelmente o West Ham Vai. desce. Em Londres ou em Nottingham, o jogo? Em Não sei Londres. Londres. Ok. Acho que é em Londres. Mas deixem-me só terminar aqui. Primeira volta, aqui uma série de generalidades que podemos falar. Já tocámos na equipa sensação da primeira volta, o Gil Vicente. E é E engraçado- atenção, o Gil Vicente não ganha desde a 10ª jornada. Está com 7 jogos seguidos em que faz 6 empates e uma derrota Sabes em casa em que é que com coincide isso? Lesão de Pablo. Certo. Pablo tem uma lesão muscular e a equipa tem ali algumas dificuldades. Tanto é que tem ali uma série de jogos com Tondela e Aves, que foram grandes apostas de fantasy para essa altura, e o Pablo lesiona-se e o Gil Vicente marca um golo em 3 jogos nessa fase. Pois. E agora perde Pablo, vamos ver se vai ao mercado. Mas a tocar no Gil Vicente, eu vi recentemente um trabalho, não nosso, mérito a quem o fez, mas eu não me lembro quem é que o fez, que foi recordar uma série de negócios que o Gil Vicente fez nos últimos 4 ou 5 anos. Desde aquele médico que foi para o Braga, o médico que está no Braga, Vítor Carvalho. Contratações que eles fazem ou tipo 150 mil euros, 200 mil euros, 300 mil euros e depois vendem por milhões. Obviamente o Félix Correia à cabeça, o Fernando Navarro. Corrija-me se eu estiver enganado, mas eu acho que o Gil não tem Não nenhum tem investidor externo, não tem SAD nem Não, investidor. é Seduc. Ok. E É uma espécie de SAD, mas que na realidade, em cômputo geral, é uma Seduc. eu acho que está a chegar perto, nesse capítulo do compra-venda, está a andar ali já perto do Famalicão. Curiosamente, Mas o o Famalicão Pablo, tem dinheiro diferente. Mais uma o vez, Famalicão tem outro tipo de capacidade, como para os jogadores, se calhar, Sim, 1 e milhão, o Famalicão recebe 10 milhões por esta brincadeira. O Famalicão recebe 40%, acho eu. 50? Acho que é 40. 50? 50-50. É Tens 10 milhões para um certeza? lado, 10 milhões para o Eu outro. li sim. 40, mas Não, 50-50. Famalicão tu é que fazes o mercado sim, flash, não sou eu. 50%. portanto. Não, porque o Pablo estava emprestado pelo Famalicão ao Gil e depois basicamente o Famalicão dá o Pablo ao Gil, são 200 mil euros, uma coisa qualquer, E mas fica com com 50%. partilha de passe. É impressionante. Mas aqui algumas generalidades, há aqui uma série de equipas que têm estado em evidência, outras pela negativa. Já falámos Sim. aqui algumas vezes do Rio Ave, tem ali realmente 2 jokers na frente que são estonteantes. Sim. Agora já perdeu um, mas o resto da equipa é um bocadinho uma incógnita para nós. todo o projeto do Rio Ave a mim me faz muita confusão. Muito sinceramente. Despediu toda a gente, não é? Eu acho que se percebo muito bem o projeto do Famalicão, se eu percebo muito bem o projeto do Gil Vicente, se eu percebo muito bem até o projeto do Santa Clara, e estamos a falar de clubes da mesma dimensão do Rio Ave, digamos assim, não consigo olhar para este projeto do Rio Ave com otimismo, com elogios. Para já estamos a falar de um investidor que tem 2 clubes superiores ao Rio Ave, 2 projetos superiores, Olympiacos e Nottingham Forest. E parece-me que o Rio Ave é quase o clube por onde os jogadores deste projeto vão quando não têm lugar nos outros 2. Parece-me que é um bocadinho isto. Uhum.
E depois a forma como os investidores têm tratado as pessoas que estavam no clube. Estes despedimentos abruptos, salvo melhor opinião, riscaram muitas pessoas que estavam há muitos anos ligadas ao Rio Ave, pessoas da formação, pessoas da comunicação, pessoas do marketing. Parece-me que não há qualquer ligação entre os investidores e a terra. Acabaram com o departamento de marketing. Acabaram com o departamento de marketing. Nem consigo entender. Parece-me que para o Sr. Marinakis estar em Vila do Conde ou estar em Melgaço é exatamente a mesma coisa. E estamos a falar de um clube português, o Rio Ave, que tem uma forte ligação à comunidade, uma forte ligação à história do futebol português, e eu não vejo ali nada. Vejo ali um punhado de bons jogadores, o André Luiz e o Cleiton Silva. E o Cleiton, exatamente. São 2 jogadores acima da média, mas aqueles jogadores que estão ali têm desterrados, não há ligação, não há emoções. É que nada abona a favor. Depois até a transmissão, o facto de tu estares na bancada existente, não vês nada à frente, acho profundamente desinteressante. Uma imagem televisiva de um jogo do Rio Ave, acho que espalha na perfeição o Rio Ave atualmente. Não tem alma nenhuma. Não tem alma nenhuma. O Rio Ave é um clube com gente, com alma lá dentro, com a raça pescatória. Sim. Aquela zona das Caxinas. Nesta altura tem ali uma equipa de futebol que não os representa minimamente. Não é este o ADN do Rio Ave. Eles andaram... Eles têm 2 jogadores portugueses no plantel. Era o que eu ia dizer. Eles andaram um monte de tempo sem ter um jogador português a jogar. O João Tomé e o João Graça, acho eu. Não há mais nenhum. Sim. E o Rio Ave é um clube também famoso pela sua escola. Fábio Coentrão, André Vilas Boas. Gama. Como é que se chamava? O Não. Gama. Aquele jogador... O Yazalde, o avançado. O Yazalde, que fez muitos anos de primeira divisão, depois saiu. Sim, mas teve o Tarantino, mais de 10 anos. Aquela zona toda tem muitos jogadores. O João Tomás também é de lá, não é? Ou não? Sim, aqui era mais jogadores até que se mantiveram durante muitos anos. Sim. O Zé Gomes, aquele lateral direito, foi durante anos a fio. Renato, nós perguntámos nas redes, como é que é? A pergunta foi a figura algumas da primeira... conclusões. Algumas conclusões figuras da e algumas volta. conclusões. Em termos de figuras, andou tudo muito à volta do mesmo. Foi Froholt, Banarek, Kivior, Pavlidis, Soares. Fala-se muito de Diogo Costa também. Mas depois há aqui alguns comentários em relação às equipas que queria ler. Aqui o João Vicente fala da primeira volta incrível do Porto e destaca também o Gil Vicente e o Moreirense, como vocês já falaram. E depois agradecer também ao Diogo Cardoso, que nos deixou aqui 4 ou 5 comentários muito complexos. Vou ler aqui o do Braga, em que ele diz que gostou muito de não terem deixado o treinador cair inicialmente. Isso foi um tema que nós já falámos aqui no Ataque Rápido, que está a praticar um bom futebol, principalmente contra os grandes, e gostava de ver este treinador ainda no Braga no próximo ano. O Gil Vicente, eu era crítico do Peixoto e este calou-me, grande equipa que montou. Só para ir de acordo àquilo que vocês estavam a dizer. E é basicamente isto. Sim, o Braga poderia ter subido agora ao 4º lugar, não conseguiu porque também não ganhou, não é? 3-3 na Amadora. 3-3, exatamente. Mas está aqui num trajeto ascendente e eu acho que mais cedo ou mais tarde estará no 4º lugar, com todo o respeito pelo Gil. Há também o Vitória, queria só para terminarmos tocar aqui no Vitória com uma primeira volta um bocadinho mais irregular, não é? Eu diria que é uma primeira volta... À imagem do plantel que tem. Sim, até bem melhor do que a certa altura se podia prever. O arranque é muito tremido, muito negativo até, muitas saídas impactantes, outra vez, a história do como é que era? Dos vaidosos, não é? Da vaidade. Portanto, muitas coisas que não correram bem. Chega a esta altura, outra vez a ser um bocadinho Vitória nas taças, porque perde de uma forma completamente, enfim, surpreendente contra o Aves. A única vitória do Aves contra um clube da Primeira Liga a nível interno. Mas vai às meias finais, não vale a pena estar a falar muito, porque é já amanhã a meia final contra o Sporting. Nós temos aqui um colega do Vitória, que é vitoriano, ele vai lá, claro. E eu hoje perguntava-lhe um bocadinho a meter-me com ele, e então, top 10 dos jogos mais importantes da tua história. Lá, não brinques comigo, não gosto. Eu não gosto desta competição. Eu estava aqui a ver, eu nem tive esta noção. O Vitória termina a primeira volta a 3 pontos do 4º lugar. É isso. Eu achava que era mais. 3 pontos do 4º lugar. 3 pontos do 4º lugar. O Vitória está em 6º. Pode não ser, portanto, o Moreirense ainda não jogou. O jogo pois não, o Moreirense. Não, mas vai terminar na mesma a 3 pontos do 4º lugar. O Gil Vicente tem quantos pontos nesta altura? 28. E o Vitória tem 25. O Braga 27, o Vitória 25 e o Moreirense 24, que pode chegar aos 27. As percepções enganam. Enganam mesmo. Sim. Olhando, eu diria que eles teriam e 10 pontos. Está com quantos? 23. Entre o 8º
e o quarto vão 4 pontos. Na minha cabeça, o Famalicão está a fazer um campeonato muito superior ao do Vitória. Desculpem, 5 pontos. Pois, é isso. Eu acho que o Famalicão, para mim, Tive agora estas 2 derrotas. por mais que está no 8º lugar, está perfeitamente tranquilo, mas eu acho que, eu não vou dizer que é uma desilusão, mas vou dizer que, atendendo às circunstâncias, a um Braga altamente irregular, É um Vitória que teoricamente... a um Vitória que, se calhar, o pior Vitória dos últimos anos, acho que o Famalicão está a perder aqui uma grande oportunidade para conseguir fazer uma época efetivamente marcante. O Famalicão também perde ali o Aranda, que era uma figura importante. Sim. O Elisor também não funcionou. Mas está agora a aparecer o Zabiri. A meio aparece o Zabiri, não é? A meio aparece o Zabiri depois de um grande depois mundial de sub-20. Sub-25 que o Marrocos ganha. E eu esperava mais. Sub-20. Ainda ontem estava a ver o jogo contra o Alverca e estava a pensar... era mais, muito mérito ao Alverca, é o meu isto sim, portanto okay. lá falarei, mas esperava um bocadinho mais do Famalicão. Depois, olhando aqui para baixo, também muito rapidamente, já falámos do Santa Clara. O Aves termina a primeira volta sem nenhuma vitória. E não sei quantas conseguirá na segunda volta, mas não acredito que sejam muitas. Estou apenas curioso em perceber se o Tondela vai ter andamento para lutar pela manutenção. Tem alguns bons jogadores. Gosto do Batschi pelo pragmatismo que apresenta, mas aqui a luta pelo segundo lugar de descida e pelo lugar de play-off, que ninguém quer, de certeza, vai ser uma luta interessante para a segunda volta. Muito bem, vamos até a Inglaterra. Portanto, como eu vos disse no início, nós começámos a gravar minutos depois de sair a confirmação do Mourinho ter sido... Desculpa, estou com o Mourinho, não, com o Amorim ter sido despedido. Eu estou com o Mourinho porque nós estávamos a ver antes de entrar aqui, estávamos a ver a percentagem de vitórias do Amorim, que é tipo 38%, e vimos que o Mourinho tem a segunda melhor percentagem de vitórias da história do United. A seguir ao Ferguson. Que é impressionante. 58.1, o José Mourinho. O Ferguson, esqueci. O Ferguson é 59.6. Ok. Desculpa? 59.6. Okay. Pensando bem, portanto, o Ferguson teve que 30 é pouco, anos, não é? É pouco. Só ganhou 60% dos jogos que jogou. Só é que o Ferguson faz 5 épocas iniciais em que não luta pelo título e anda ali a lutar pela manutenção. Que era o que o Mourinho estava a fazer e não o deixar continuar. Não, aliás, é o que todos os historiadores têm tentado fazer, não é? Alguns com um pouco de sucesso, porque o Solskjaer chegou a ser segundo, o Mourinho chegou também a ser segundo, mas quase todos andam ali. Olha, mas naturalmente percebemos que é uma conjugação de coisas, os resultados, e depois desta... Já se falava em Inglaterra ontem, antes do jogo, que ele estava a ter problemas com o diretor desportivo por causa das contratações, e ele vai à conferência e dá um murro na mesa, mas parece que a mesa era mais rija do que ele achava, e agora está despedido. Portanto, percebemos que há aqui uma conjugação, mas olhando para as expectativas que nós tínhamos do que Ruben Amorim fez no Sporting, para transpor para o Man United, a própria rigidez tática que ele tem, as contratações, o próprio futebol da equipa, temos que considerar um falhanço tremendo de Ruben Amorim, ou as cartas já estavam tão viciadas que é um falhanço sim, mas era um jogo que já não era justo para Ruben Amorim. Tais são os problemas do Man United. Olha, força. Não, ia dizer que a partir do momento em que um treinador, o Ruben Amorim, expõe publicamente divergências internas, tem que estar com as costas muito quentes, não é? Ou então já um grito de desespero, não tem nada a perder. Portanto, e ontem a ler no 0-0 as declarações do Ruben Amorim, sinceramente, o que me assaltou foi, isto amanhã vai correr muito mal para os lados do Ruben. Não estava à espera que fosse despedido, mas estava à espera que houvesse aqui um burburinho em Inglaterra gigante e que a espada de Damocles voltasse a pairar sobre a cabeça do Ruben para o próximo jogo. A verdade é que provavelmente o Ruben Amorim já foi para o último jogo com essa pressão em cima dele, e as declarações e o empate contra o Leeds acabaram por apressar esta separação. Indo um bocadinho atrás, à tua questão, é uma desilusão não ver o Ruben Amorim a recuperar, a reabilitar este Manchester United, porque nós crescemos, jogo eu todos, olhar para este Manchester United como uma das equipas top do futebol mundial. Nos anos 90 era uma força inacreditável, era uma equipa que metia medo, e desde que o Alex Ferguson se afastou, chegamos à conclusão que o José Mourinho foi o menos mau de todos. Menos mau é uma boa expressão. Menos mau de todos. Nesta altura,
Eu não vejo muitos jogos de futebol inglês. Vou vendo alguns resumos e vou acompanhando o noticiário. O que me parece é que o Ruben Amorim ocupava no campeonato uma posição que corresponde ao valor do plantel. Diria que é mais ou menos isso. Eles estavam a 3 pontos, não sei como é que ficou no final com o Chelsea. Eles estavam a 3 pontos da Liga dos Campeões. No 5º lugar. Eles estão a 3 pontos da Liga dos Campeões, mas estão a 4 pontos do 14º. Sim, está tudo ali muito tudo embranhado. muito gigante. misturado. Agora, chegamos objetivamente, vemos o Ruben Amorim com 24 vitórias, 18 empates e 21 derrotas. Se na primeira metade da temporada eu acho que havia muitas atenuantes mesmo, porque ele chega a meio da temporada com um clube também destruído, não só desportivamente, mas com muitos elementos do plantel que se percebia que não era do agrado do Ruben Amorim. No verão ele faz aqui alguns acertos e a expectativa de nós enquanto portugueses, analistas e também dos adeptos do United, Uma pré-época achávamos que... é que haja aqui um salto qualitativo evidente, e a verdade é que esse salto não foi dado. Há aqui uma melhoria de um ano para o outro, mas mesmo assim, se colocarmos em cima da mesa o nome do Manchester United, estamos à espera de mais qualquer coisa. E o Ruben Amorim não foi capaz de dar essa qualquer coisa. E eu acho que esse é o problema, Luís, é o nome do Manchester United, porque há uma expectativa grande, um bocado irrealista para o Manchester United, não é? E depois, não sei porquê, haverá certamente uma explicação para isto, nós não vamos descobrir aqui, que é, se nós pensarmos a sério nas contratações do Manchester United, todas, dos últimos 5 anos, o United gastou o quê? 1.000 milhões? E não podes dizer que haja uma contratação que tu digas, pá, grande contratação. Nenhuma. Fernandes, talvez o Bruno Fernandes. Porque de resto, avançados já passaram dezenas e nenhum resulta, não é? E se tu vais ver, eu costumo dizer isto no mercado flash, há uma taxa Manchester United, sempre que o Manchester United quer um jogador, vai sempre pagar mais que o mercado, por alguma razão que eu também, que se calhar o Ruben Amorim sentiu isso. Habituámos a olhar para o United como o clube mais rico do mundo. Certo, mas o tu olhas para as guarda-redes, transferências, por exemplo, o dossiê guarda-redes é pessimamente gerido. Sai o Onana e vão buscar o Lamens. E depois não é só isso, tu vais, mas que é uma boa evolução. O avançado que eles tinham, assim, não é top, o norueguês, não é o Højlund, eles pagaram quase 70 milhões de euros pelo Højlund. Quando o Højlund, eles pagaram o United não consegue fazer uma transferência por menos de 70 milhões. O Lena Yoro, que fez meia época muito boa em França, o United pagou 70 e tal milhões por ele, ou 60 e tal milhões. O United não consegue fazer um bom negócio. É isso. É que o City foi buscar o Haaland por 40 ou 50. Olha, eu primeiro não acho que haja inocentes nesta história. Ou seja, para mim é uma desilusão total, porque eu acredito que Ruben Amorim é o treinador com mais potencial, o treinador português com maior potencial neste momento. Portanto, acho que é uma desilusão total, um falhanço total. Acho que o Ruben Amorim garantidamente terá culpas no seu cartório. Não estou a ver de todo que seja o maior dos culpados, nem lá perto. A conjuntura do United, é isso que estavas a dizer, é absurda. Mas, para todos os efeitos, ele não pôde chegar e fazer uma revolução em janeiro, nem sequer no verão. Não é? E aí teve ali montes de jogadores que estarão a ganhar imensamente bem, e das duas, um caso como o Casemiro. O Casemiro acaba por ser um jogador aqui ali o jogador mais bem pago do United. Mas é um jogador que ganha 18 milhões de euros por ano. Numa fase final da carreira. Numa fase final que nem um clube árabe chega ao United e diz, calma, nós levamos e pagamos isso ou mais. Foi uma das contratações mais inacreditáveis. Mas é isso. Portanto, o United tentou jogar na antecipação, contratar um jogador a custo zero, e tem ali um travão gigante no plantel. E eu não estou a criticar a qualidade do Casemiro, mas do ponto de vista desportivo já não é um jogador que te acrescenta assim tanto e que tu não consegues despachar. Não consegues, vais pagar-lhe o resto dos salários até ao final do contrato. O Jadon Sancho, o United teve basicamente que oferecer o Jadon Sancho e exatamente. O Rashford. E ver o Ugarte ao lado do Casemiro é muito estranho. Sim, é que não costuma ser ele. Costuma jogar um ou outro, não é? Mas o Ugarte agora sem o Bruno Fernandes é que... o Ugarte tem jogado pouco, ou seja, não atingiu também o valor que... Mas nos últimos 3 jogos, o jogo que eles jogaram... Porque não há Bruno Fernandes. O Bruno Fernandes lesionou-se. Aliás, tu vais à Premier League aqui no 0-0 e o jogador com maior rating é o Bruno Fernandes. O que é notável. Mas vais ao United e o jogador... O melhor marcador do United é o Mbeumo, que está na CAN. Portanto, nada ajudou o Ruben Amorim. E eu queria dizer isto, que é as contratações que ele faz, apesar de tudo,
eu acho que melhoraram a equipa. O Lamens melhorou a equipa, melhorou em termos de baliza, embora não seja um guarda-redes propriamente muito fiável, mas melhor que o Onana, não tenho dúvidas. Quando falo do guarda-redes, o United tem que ter um guarda-redes de topo. Mas é que a questão é que ele tentou o Donnarumma, só que o Donnarumma preferiu ir para o City. Sim, mas por hoje exemplo, em dia também já não é fácil. Eu vou tirar aqui. O Diogo Costa está no Porto. Se o United tem capacidade de dar 70 milhões pelo Euro, não é? Euro, estavas a falar um bocadinho. Tem que ter dinheiro para perceber que o dossiê guarda-redes é prioritário. A questão é que também... E depois, o próprio Diogo Costa. Um jogador como o Diogo Costa, garantidamente ia ganhar mais. Mas seria um bom passo na carreira do Diogo Costa ir para o United nesta Não é isso que eu estou a dizer, mas eu estou a dizer que o United olha para a baliza, quando tem lá o Onana, que se viram gregos, ou neste caso turcos, para o mandar embora, ou seja... E depois substituem com um guarda-redes que veio... E esse é o meu ponto. Percebes? Claro. O Lamas é um guarda-redes interessante, mas não é um miúdo que eu olho para ele e digo, e este é o guarda-redes do United. Cunha, mas o meu ponto é que um guarda-redes para o United atualmente, lá está, se calhar não consegues convencê-lo. A manta é um bocadinho... Quer dizer, ou seja, mesmo... Olha, anda aqui para esta fogueira. O Diogo Costa, se calhar... Há 5 anos ou há 10 o leva para o United e é irresistível. Agora... Sim, exatamente. Ok, há uma coisa interessante que é o Ruben Amorim tem uma manta, ele olha para a defesa e vê, tem que contratar defesas, mas depois também olhava para o ataque e disse, também tem que contratar atacantes. E eles este ano atacaram o ataque, digamos assim. Isso. Não é? A questão com é o que... Mateus Cunha, com o Chesco. Volto a dizer, eu acho que as poucas contratações que ele fez são boas contratações. O Dorgu, enfim... Nem tanto, mas já foi é isso, mas já foi com ele. Mas o Mateus Cunha, eu acho que é um bom jogador. Tem sido desapontado. O Chesco, sim, mas o Chesco chega já na parte final, ainda lhe dou algum crédito, alguma margem temporal para ele melhorar. E acho que o Mbeumo é de facto um ótimo jogador e que acrescenta neste United do ponto de vista ofensivo. Portanto, não acho que ele tenha escolhido mal os jogadores, acho que isto era um início de trabalho. E para um início de trabalho, para pensares numa Premier League onde tu só daqui a 2 ou 3 anos é que provavelmente vais conseguir uma equipa competitiva para lutar pelo título, e estou a ser se calhar simpático, é preciso muita paciência. E essa paciência não existiu, se calhar não existiu por parte de ninguém, não é? Porque ao fim de um ano chegares e teres já este conflito, esta história é pouco mais de um ano, não é? Renato, o que é que se fala aí de Inglaterra? Que nomes é que estão a ser atirados? E não me falas do Carrick. Eu ia começar aí, além do Carrick, que se fala lá dentro. O Luís já tinha falado do Oliver Glasner, tem-se falado muito, até porque ele não quis renovar ao que parece com o Crystal Palace há uns tempos. Olha, e Mourinho ainda Farioli, Rui Borges... Não parece. Farioli foi o Chelsea, agora não parece que surja grande coisa com o United. Fala-se também do Pochettino, que está na seleção dos Estados Unidos, e do Xavi, que está sem clube. E o Klopp, não? Klopp, não. Nós queríamos o Klopp. Zidane, não? Zidane. Também não. Procurei Zidane Manchester United. Zidane nunca se vai se alguém já tweetou isso. Pá. O Zidane nunca se vai meter nisso. Se me permitem um vaticínio, eu acho que o United se vai despenhar. Vai-se despenhar. Eu diria que depois disto, do ponto de vista do United, e se tu fores ver as redes sociais, estão muitos adeptos estão aliviados. Falas aqui de Zidane. Zidane, né? Zidane. Mas o Zidane quem? É que se for um gajo que tweetou... ainda não é um Ornstein nem um Fabrício Romano. Mas o Zidane é o Dom Sebastião do futebol mundial. Não é? Desde que ele saiu do Real Madrid. França. Ele há uma semana falou-se para o Chelsea, agora fala-se para o United e vai-se falar a seguir para quem quer que seja. Nevoeirá muito. Mas acho que o Zidane não está para isso. Eu acho que o United vai optar por uma opção interna do futebol inglês. O Glasner é um... Aliás, eles antes do Amorim tentaram Thomas Frank, que amavelmente terá dito não, foi para o Tottenham agora, e o Glasner é uma boa opção. Para quem não está familiarizado, o Crystal Palace está a viver o melhor período da sua história. Sim. Ganhou a FA Cup ao Liverpool. Ao Liverpool, desculpa, ao Liverpool. Não, ganhou ao City a FA Cup e ganhou a Supertaça ao Liverpool. É isso. Portanto, este ano foi um ano incrível. Foram pela primeira vez às competições europeias, mas o Glasner está pela hora da morte, porque saiu o Eze, ele não tem propriamente melhorias no plantel. O Olise e vai sair o Marco Guehi também. O Guehi também vai sair, portanto é uma boa opção. Mas atenção que ele joga num sistema parecido ao do Ruben Amorim. Olha, depois joga com 3 atrás. E então? E o Rui Borges eles é que não gostam. E quem for contratado vai ser para quê? Eles é que não gostam. Rui Borges, exato. Estou a tentar, malta, estou a tentar. E depois ainda há o Iraola, que tem feito um bom trabalho no Bournemouth, mas que eu acho que
não será uma opção assim tão... Acho que eles não vão por um latino nesta altura. Vocês de cabeça Imagino. conseguem lembrar-se dos treinadores que assumiram o United desde o Ferguson? David Moyes, Sim. José Mourinho. José Mourinho, Mourinho. Solskjaer. Por ordem. Por conseguem? ordem. Por ordem. Então, David Moyes, Van Gaal. Van Gaal, Van mas Gaal. antes do Van Gaal assume o Giggs ali um O tempo. Giggs. Giggs. Ok. Depois Van Gaal, depois Mourinho, Mourinho, Depois Ainda há o Ragnick. não é? isso é depois. o Carrick faz a transição. Não, Mourinho Para- é logo Solskjaer. Solskjaer. Ele Ten Hag, fica. não, Depois Carrick, Carrick, depois o Rangnick, que era o Rangnick, diretor desportivo e depois passou Carrick para outra treinador. vez. Ten Hag, Ten Hag e Van Van Nistelrooy Nistelrooy e agora Ruben Ruben. Amorim. Jesus. Oh, Igor, isto do United vai muito para além do futebol jogado. E eu, puxando a brasa à sardinha do 0-0, sugeria que os nossos seguidores lessem e ouvissem a entrevista que o Benny McCarthy nos deu há cerca de um ano. O Benny McCarthy que foi adjunto do Ten Hag, E do Nistelrooy? Sim, sim. Não. do Ten, Não, do Ten Hag. Do Ten Hag, do Ten Hag, Sim, não é? sim. Durante uma época inteira no United. E estão lá as pistas todas. O Ronaldo, quando deu a entrevista, revelou também muita coisa, não Mas é? acho que o United, que o McCarthy ainda é mais detalhado a falar sobre aquilo que se passava no dia-a-dia do United. Até por ser um bocadinho mais desbocado, se me permite a expressão, do que o do Cristiano Ronaldo. E de facto, a esperança era que o Ruben Amorim corrigisse tudo isto que acontecia lá dentro. Mas É muita coisa. não teve, se calhar, capacidade Uhum. para enfrentar estes fantasmas todos que por lá andam. Olhem, nós tínhamos aqui uma série de outras coisas, mas a questão do Amorim modificou-nos aqui o plano, portanto não vamos tocar nas contratações que já estão a acontecer e a Taça da Liga fica para o próximo episódio. Vamos ao desenterrado? É? Eu troco sempre, Vamos! Vamos lá então. Dá-lhe, Renato. Vamos lá. Eu já não sei quantas é que isto anda, mas... Não há aquela musiquinha que eu adoro do Desenterrado? Mas ele depois mete. Ah, ok. Então vá, o nosso desenterrado de hoje tem 35 anos. É avançado. Também vais... Igor, mandas-me se... Sim, estou já com o teu Italiano. WhatsApp aberto. Está muito rápido, Renato, calma. 35 anos, avançado italiano. Exatamente. Joga atualmente na Série A. Ok? Já passou por Bundesliga, La Liga, ou seja, 3 dos 5 dos top 5. Mas jogou em Portugal? Não jogou em Portugal. É pois é, o primeiro isso que eu estava a desenterrado que não joga em Portugal. Okay. Não jogou em Portugal. Internacional italiano. Ciro Immobile. Bolonha. Ciro Immobile. Bolonha. Fogo. Foi ao Besiktas fazer a época passada e regressou este ano outra vez Vamos. para... É um Para a Série A. desenterrado imóvel. Realmente. É um 5 jogos. É porque ele está no... Pá, 5 jogos, não tem qualquer golo e ele não joga. A sério? Não, atenção, ele teve ilusionado Atenção. muito tempo. Eu sei porque recentemente vi um... Estava-me a meter... Tem que haver aí justificação. Tem é. que haver, tem. Estava a ver Ele só começa a jogar em dezembro. Exatamente. um Bolonha-Juventus em que Ele estava no banco. ele estava no banco e o comentador passou o tempo a dizer não, isto com Ciro Immobile. Ele estava a criticar o avançado, que é o holandês, o que estava no Toulouse, como é que ele se chama? Espera aí que eu ajudo. Bem, não interessa. O holandês, o Dalinga. Dalinga. Estava a criticar o Dalinga persistentemente e a dizer isto com o Immobile, o Bolonha já estava a ganhar. E com o Immobile, e eu pensar, mas o Immobile esteve lesionado desde o início da época, ele deve estar a voltar aos pouquinhos. Por isso, calma. Pode ser empresário do Estou Immobile. familiarizado pelos tempos recentes. Muito bem, muito bem. Ciro Por esta sorte. Imóvel, muito bem. Está a jogar no Bolonha, é isso? Está a jogar no Ao Bolonha. que parece, está a jogar no Bolonha. Está E para ontem lá. perdeu contra O o Inter. Inter 3-0, Inter. não foi? 3-1. Tiro imóvel. Muito Opa, bem. gostei mais do Clésio Baúco, Renato. Sim, é Isto mais é desenterrado. Por falar em avançados muito mainstream. italianos, Lorenzo Luca pode estar a caminho de Portugal. Alguém aqui joga FM? Eu Renato, jogo. Lorenzo Luca. Claro. Lorenzo Cantos Luca, ao primeiro claro. posto a desviar. Jogou recentemente na Luz. Uns Pelo minutinhos. Napoli. Eu Pelo Nápoles. Pelo Nápoles. vi que é capa hoje, ainda não fui ver quem é. Não, isto não é- Atenção, as pessoas podem Isto achar que nós sabemos isto tudo. Foi a não imprensa, faço foi a ideia. imprensa italiana que Joga avançou. Napoli. Nápoles. Mas é. Nápoles. Para o Benfica? Não é titular. Não. não. Pronto, É o Island. é o Ireland, é isso. Mas eu sim. recordo-me deste Lorenzo Luca, há uns anos, teria da seleção italiana, Sim. porque estava muito bem na Udinese. se não me recordo. Qual é que era o clube onde ele despontou, Renato? Acho que é o Udinese. Espera aí. Acho Ele que teve é na lá. Udinese, sim. Ele vai Sim. à seleção na Udinese, mas ele era no
Pisa? O Palermo. 1,90m, sim, ele é à volta ele, disso. ele é um daqueles fenómenos, porque havia uma coisa muito engraçada que no FM era um jogador já sei quem é, muito promissor, e havia não sei se era um bug, mas se tu metesses o Lorenzo Luca a desviar, portanto, cantos, e tu metê-lo a desviar ao primeiro poste, marcava pelo menos 7, 8 golos por época. Ele tem mais de 2 metros. Só para... Mais de 2 metros? Mais de 2 Estava a fazer 1,90m. Isto é o Pinheiro que o José Mourinho queria quer. Exato, que o Paulo Sérgio queria. Não, mas ele é mais do que um Pinheiro, atenção, ele tecnicamente São dois. Sim, ele tecnicamente é mais evoluído que um Pinheiro normal, mas sim, mas ele não está a corresponder no Nápoles. Há quem lhe chama o Voltemade italiano, é isso? Ninguém lhe chama. Chamam-lhe o Purovic italiano. Purovic. Ou o Peter Crouch. Peter Crouch italiano. Mas falando um bocadinho mais a sério, voltando ao tom sério que normalmente habita aqui no Ataque Rápido, portanto, isto significa que o José Mourinho tinha desistido do Ivanovic? Sim, eu acho que... Não, eu acho que... Desculpa lá, Igor, estar a fazer eu perguntas ao Não, Luís. claro. Ele quer um terceiro avançado. E quer um terceiro avançado diferente dos que tem. Porque o Henrique Araújo não é um avançado diferente dos que tem. Quer um jogador mais posicional. Mas atenção, como te lembrarás de muitos avançados que ele teve, o Dzeko, mais recente. Mas o que o Cunha está a dizer é verdade. O que ele tem feito com o Ivanovic é de alguém que está prestes a desistir de Ivanovic. Isso é certo. A questão é também se há um mercado para corrigir aqui uma compra que não é dele, não encaixa, não é dele. Eu tenho alguma dificuldade em achar flop o Ivanovic por si só, ou seja, eu quando vejo o Ivanovic, vejo o extremo esquerdo, natural que ele não acrescente, não é? Ele não joga na sua posição. Acho que é um super Pavlidis. Quando voltamos a falar do Benfica também quero falar sobre isso. O Pavlidis é mas acho que o Henrique Araújo não conta para o Totobola e ele quer um avançado mais posicional. A minha questão mas melhor que o Belotti. Tem mais a ver com, ou seja, ele já tem dificuldades em dar minutos ao Ivanovic na sua posição, na sua melhor posição. Com a chegada de um Lorenzo Luca, e não é certo, atenção, isto a imprensa italiana avançou mais dificuldades em jogar, não é? Quererá um jogador mais cabeceador, não é? Um jogador mais de área e mais a pensar no decorrer dos jogos em que o Benfica... juntar ao Pavlidis, sim, alguém... não estando a ganhar, o Pavlidis ser o jogador que ele às vezes também tenta que ele seja, mais de ligação, baixar mais, um bocadinho a fazer lembrar o Taremi no Porto e que tinha o Evan Nilsson, que não era propriamente posicional, mas um bocadinho mais fixo. Sim. E aqui será um bocadinho a pensar atenção, isto não é certo. Foi notícia na Itália no sábado, se não estou em erro, e agora hoje a imprensa avança que o empréstimo pode mesmo avançar, mas vamos ver, teremos depois certamente também as nossas informações sobre isso. Ao Estoril, o segundo golo é fabuloso. Ele está numa forma. É fabuloso, joga muito. Ele está com 2 hat-tricks em que 3 jogos? Ou não, desculpa, o Soares é que fez um hat-trick no Sport. Eu acho que ao Pavlidis só faltam títulos. Porque se formos olhar para a performance, tem uma supertaça. Eu sei que é muito arriscado porque os benfiquistas adoram o Jonas, mas eu gostava de convidar os benfiquistas a dizerem o Pavlidis é o melhor avançado desde quem? Sim, mas isso é porque tu tens um ódio grande ao Jonas. Não tenho ódio, só não o acho, não acho tudo o que pintam. É um excelente jogador, tecnicamente muito bom, mas que desaparecia nos grandes jogos, e acho que Pavlidis é perfeitamente... É um jogador muito completo, acho que é muito completo. Sim, não, estamos de acordo. Muito bem, vamos ao isto sim. Fala lá do Alverca, então, Luís. O meu isto é o Alverca. Ontem estava a ver o jogo, sobretudo a parte final, e não ganhou ao Famalicão por acaso. Até podia ter marcado antes, mas o Karavic defendeu o penalti. Mas o Alverca, que é um projeto muito interessante, fez-me recuar. Eu já não sei quem é que é, mas alguém disse, ou em agosto ou em setembro, que o Custódio sabia, alguém do Alverca, um dirigente do Alverca, terá dito qualquer coisa como o Custódio sabia que agosto ia ser o mês mais complicado da sua carreira, o mês mais longo da sua carreira, porque ia ter um arranque muito difícil, ia ter uma equipa completamente nova, com muitos jogadores que não se conheciam, ninguém se conhecia. É isso, ia ter o trabalho de os ligar todos, e o Custódio também não é um treinador que tenha muita experiência de Primeira Liga. Portanto, houve paciência, houve compreensão para essa etapa inicial.
Há muitos jogadores com muita qualidade neste Alverca, portanto não é uma equipa com baixa qualidade, é uma equipa com... ainda ontem o Chiquinho, que se lesionou logo no início da época, volta e marca. Tu disseste uma coisa, o Alverca não ganhou ao Famalicão por... Não, ganharam. Eu sei, mas não marcaram logo mais cedo, porque o Karevich defendeu um penalti e depois acabaram por ganhar o jogo. Mas o Alverca tem jogadores com imensa qualidade. O Lincoln é um jogador com muita qualidade, consegue defensivamente já ter alguma consistência, e por isso acaba a primeira volta com 6 vitórias em 17 jogos, numa posição completamente estável, 10º lugar, e eu diria que o período mais complicado, mais complexo já passou, e estou curioso para ver como é que vai ser a segunda volta do Alverca. Acho que é dos clubes mais promissores para fazer uma segunda volta até acima do que fez na primeira. Sim, e há aqui 3 jogadores. O Alex Amorim, belíssimo jogador. O Naves, defesa central, belíssimo central. E depois foram buscar um jogador que é o Figueiredo, que é o 10, não é? Não, é o 20. É o 20. É um extremo avançado que, se nós olharmos aqui para o histórico dele, ele já foi titular no Vasco. É um jogador que tem uma qualidade brutal, já marcou, já tem assistências, e portanto eles têm aqui uma série de jovens, já se fala até de mercado de alguns clubes estarem interessados em jogadores deles, portanto percebemos que é um projeto também um bocadinho à imagem do Rio Ave, ainda que de forma diferente, ou seja, com um plantel todo novo, acho que só sobrou um jogador do ano passado, mas tem aqui realmente uma aposta em jogadores que... Só não o coloco ao nível do Rio Ave porque é o primeiro ano da Primeira Liga e portanto vamos ver. Portanto era normal que houvesse aqui uma revolução na mudança de escalão. Agora quero ver como é que a administração vai gerir este plantel interessante. Isto foi construído por esta administração num nível muito mais baixo e portanto essa construção agora chega à primeira já com tudo consolidado. No Rio Ave era um clube consolidado na primeira, que estava em dificuldades financeiras, chega ali alguém e depois dá ali uma revolução, uma reestruturação até. Muito bem, Cunha, quem é que tens de... Olha, Igor, fiquei muito feliz porque 323 dias depois o Daniel Bragança voltou a somar minutos Equipa B num jogo profissional. Fez 28 minutos no Sporting B Académico de Viseu, e decidi trazer para aqui porque, além de ser um jogador que eu aprecio sobremaneira, inteligente, pé esquerdo maravilhoso, correspondeu sempre muito bem, sempre que teve minutos no Sporting com o Ruben Amorim. Lembro muito bem do jogo ano passado, acho que foi em Eindhoven, em que o Sporting estava em grandes dificuldades e é a entrada do Daniel Bragança que muda completamente o jogo. Acho que até ele que faz o gol do empate, e espero mesmo que ele encontre o caminho da felicidade, da saúde, que possa finalmente mostrar tudo aquilo que vale, porque é bom recordar, entre julho de 2022 e junho de 2023 ele já tinha ficado fora 359 dias. Sim, ele sofreu a mesma lesão 2 vezes. Portanto, é um jogador que já merece paz. O Daniel Bragança, quando se lesiona, foi um golpe muito duro para o Sporting, porque ele estava numa forma muito boa, estava finalmente a conseguir ser aquele médio que chegava à área de um lado e à área do outro, tecnicamente muito evoluído. Ele marca 4 golos nessa época antes da lesão, e quando ele se lesiona é quando depois é obrigado entre aspas, a aparecer o João Simões. Portanto é um jogador que os sportingistas ainda têm. Ele tem 26 anos, portanto ainda acreditam, se calhar já não vai atingir o nível que imaginávamos quando ele tinha 20, mas dará muito jeito ao Sporting para esta segunda volta. Vamos ver. Sem dúvida. Seja muito bem-vindo, Sr. Daniel Bragança. Estamos a falar de em 3 anos ele perdeu 2. Sim. Basicamente, ou 4 anos perdeu 2. Sim, é isso. É muito impressionante. Muito bem, vamos ao Isto Não. O meu Isto Não é o Nuno Espírito Santo e o West Ham. Eu não estava a ver quem é que podia perder um jogo contra este Wolverhampton completamente afundado. Portanto, se quiserem fazer o comparativo é tipo Aves. E o Nuno e o West Ham conseguiram não apenas perder, mas 3-0 sem espinhas, e já estava 3-0 ao intervalo. Eu acho que no Molina, lá no estádio do Wolverhampton, devia estar toda a gente a pensar o que é que está a acontecer aqui, e portanto vai amanhã ter essa final em casa contra o Nottingham Forest, outra vez contra uma ex-equipa, e está a correr francamente mal esta experiência ao Nuno Espírito Santo. Ele também não acho que seja o grande culpado. Vai começando aqui a ter reforços, tem já o Pablo, mas não sei se vai ter mais algum. Acho que se não ganhar este jogo... Mas já perderam o Luís Guilherme, agora não vale a pena. Aqueles 5 joguinhos em que ele participou. Cunha, quem é que o teu Isto Não? Olha, acho que é a história do fim de semana.
a história fora dos relevados do fim de semana. O Kevin Campbell. Kevin Campbell. Ajuda importante do Leipzig, da Alemanha. Foi confrontado com a morte surpreendente do irmão. E decidiu fazer uma coisa que eu nunca tinha visto, que é rescindir o contrato que o ligava ao Leipzig para se dedicar a cuidar do mais importante que temos nesta vida, que é a nossa família. É um jogador que obviamente está financeiramente confortável, mas não me parece que eu seja o mais importante aqui. O mais importante é que ele abdica de um contrato muito vantajoso, abdica da sua carreira, e é um jogador que não sei se já jogou na seleção ou não. Já jogou na seleção. 28 jogos. Para se dedicar a curar as feridas de uma família que deve estar nesta altura destroçada. Era o capitão do Leipzig, acho eu. Numa altura mas ele este ano só tem 2 jogos. Depois eu não sei quando é que aconteceu isto. Não sei se esses 2 jogos apenas é por causa disto ou não. Sei. Portanto, numa altura em que o mundo atravessa aqui dias, no mínimo, controversos e assustadores, é bom ver esta reação humana do Kevin Campbell em colocar à frente o bem-estar da sua família. Portanto, isto não é pela decisão do Kevin Campbell, obviamente, é pelo falecimento do seu irmão e aquilo que o obriga a fazer enquanto jogador de futebol. Estava aqui a ver, 35 anos, portanto ainda tinha uns anos. Impressionante. Estava aqui a ler só a história. Eu queria só ver quanto tempo é que ele ainda tinha de contrato para percebermos quanto é que ele tinha... quanto é que ele abdicou, mas não estou a encontrar aqui, portanto também não vou continuar à procura. Bem, muito bem. Ficou mais importante, sem dúvida. Bem, vamos à vida. Nós para a semana faremos análise ao que acontecer nesta Final Four da Taça da Liga. Podemos ter uma final lisboeta, uma final minhota ou um misto. Vamos ver o que é que vai acontecer. De resto não temos mais nada assim de anunciar. Agora temos curiosidade para saber o que é que vai acontecer a Ruben Amorim e essa questão. Cunha, conta lá. Eu não sei se já disse aqui, mas eu tenho 2 jogadores favoritos a jogar em Portugal. Um é o Deco e o outro vai estar cá. João Vieira Pinto. Vais tê-lo no Destino de Saudade. Sim, olha, nós gravamos o Destino de Saudade, julgo eu, uma média de uma vez por mês, porque o Rui Miguel Tovar vem de Lisboa. Temos normalmente sempre um convidado mensal. No mês passado foi o António Folha. Quem não viu, aconselho, porque acho que sinceramente... Já é o episódio mais visto de sempre do Destino de Saudade. Não sabia disso, mas acho que está rico, acima de tudo, com muitas histórias sobre o passado dele e também... E sobre o presente também. O presente enquanto treinador, Rodrigo Mora, sim, acho que está interessante. Mas eu acho que agora a fasquia vai subir mais um bocadinho, porque, agora, do meu lado pessoal, vamos ter aqui, na minha opinião, um dos melhores 3 futebolistas portugueses dos anos 90, que foi o João Vieira Pinto. Eu adorava o João Vieira Pinto como futebolista. Acho que é um craque que é um bocadinho desvalorizado pela geração mais jovem. Mas acho que está na altura dos nossos colegas mais novos, de 20 e tal anos, saberem quem é o João Vieira Pinto. Foi engraçado que nós, para quem não sabe, o 0-0 ganhou a Partners Cup neste fim de semana, envolvido na 3 golos do Luís na Final Four. Marcaste 3 golos na final? Em 3 jogos, não, 3 jogos. 3 jogos, marquei um na final e 2 no jogo anterior. Sim. Mas o Renato também marcou 2. 2 do Renato, 5 do Serafim, que foi o MVP do torneio. E eu não marquei nenhum golo, não fiz nenhum remate à baliza, mas mesmo assim és o Carlos Eduardo. Consegui aleijar-me. Exato, mas rasgaste. Não, mas eu estava a dizer isto porque nós na viagem para baixo íamos a tentar explicar a miúdos como o Renato. Não, eu sabia a história do Corunha e não sei o quê. Sabia sim, atenção. Agora contava. Qual é a história? Olha, vês, ele não sabe. Calma, não. Ele teve praticamente vendido ao Corunha pelo Vale Azul. Sim. Nós íamos a contar a dimensão do João Vieira Pinto porque a malta nova não a tem. É normal. E então estávamos a explicar isso no carro, eu e o Cunha, os dois saudosistas, a lembrar-nos, e eles... não sei se também estavam embebecidos a ouvir tipo 2 avós a contar a história ou se estavam do género mas sabes que as histórias dos anos 90, 2000 são tão diferentes que tu explicares que o João Pinto foi dispensado, isto já não acontece, não é? E que estava a ser negociado e que depois sai do Benfica para... Isto não acontece, já não existe agora, não é? E ir ao Euro desempregado. Sim, isto não existe. Isso é mágico. Há sempre a tentação de romantizar um bocadinho o passado.
Não, mas eu acho que é normal. Mas o João Vieira Pinto era de facto muito bom. lembro-me quando a melhor história de todas é no verão quente, não é? Em que ele vai para a Espanha, não é? Para não assinar com o Sporting e depois vem e é contrato vitalício e não sei o quê. Há uma imagem, quando o Paulinho Santos partiu o maxilar ao João Pinto, há uma imagem do João Pinto na cama do hospital, com os jornalistas todos à volta. Imagina eu lembro-me disso. Isso agora acontecer. Jesus Cristo. Bem, só para terminarmos, o 6-3, portanto, o Sporting Benfica, onde ele faz o hat-trick, o jogo da vida dele, não é? É o primeiro jogo que eu me lembro. Lembro-me de estar a ver esse jogo com o meu pai, e o meu pai era sportinguista, estava chateado com o João Pinto, e é o primeiro jogo, é a primeira memória que eu tenho de futebol, é o 6-3. És muito novinho também, pá. Também és muito novinho. Foi 94, não foi? Exatamente, é o título 94. Tinha 6 anos, ok, não estou mal. Mal. Eu tinha 4, não me lembro. Não te lembras? Não me lembro. 6 anos. Só me lembro a partir dos 6 anos é que eu me lembro. Vi esse jogo numa confeitaria em Guifães, na Maia. Não sei em que canal é que deu, não me recordo. Sei que o meu tio, os meus tios viviam por cima dessa confeitaria e não estava a dar na televisão dele por algum motivo. E viemos cá ver ao café, lembro perfeitamente, estava cheio de gente e aquilo... Os teus tios não tinham pirata? Não havia Inácio. Bem, vamos embora. Voltaremos então para a semana. Obrigado, Cunha, por teres disponibilizado. Para a semana confesso que já não me lembro quem é. É um convidado que vem bem de longe. Pois é. Bem de longe. Nós depois contamos para a semana. Fogo, isto é inacreditável. Vamos embora. Tenham uma ótima semana e todos os ataques rápidos têm um fim.